autocontrole insuficiente. Esse esquema que muitas vezes está por trás de transtorno de déficit de atenção, que evidencia às vezes um monte de esquemas juntos, pode aparecer algo de dependência, um pouco de fracasso, mas também de defectividade, vergonha. E no final da história, quem sofre o pênalti é a nossa autoestima. Quando a gente fala das necessidades emocionais que deveriam ter sido supridas lá na nossa infância, a gente cai na necessidade emocional de autonomia. Nós deveríamos ter sido supridos, ensinados, orientados a ter essa autonomia. E quando a pessoa passa por isso, ela sente como se tivesse duas pessoas dentro dela, uma que faz planos, que deseja as coisas boas, que deseja coisas legais, mas outra que sabota tudo, que cede aos impulsos, que não tem controle, que destrói tudo que a primeira construiu. O autocontrole insuficiente é como se a gente tivesse um motorista bêbado conduzindo a nossa vida às vezes. A gente tem o mapa, a gente sabe onde ir, a gente tem o GPS, mas não vai. Porque quem está no volante não consegue seguir uma linha reta. E você se torna o passageiro da sua própria destruição. Então hoje a gente vai ver por que a gente sabota esses planos, por que a gente não consegue manter a disciplina, por que a gente sempre escolhe o prazer imediato do que a constância ao longo prazo e como que a gente vai quebrar esse padrão. Então vamos entender o que é esse autocontrole insuficiente que vai além da falta de vontade. Na terapia de esquemas, a gente enxerga o autocontrole insuficiente como a incapacidade de lidar e controlar com os próprios impulsos e a dificuldade de tolerar frustrações para poder atingir objetivos pessoais. É aquela pessoa que é viciada em gratificação, é aquela pessoa que é viciada em gratificações, é aquela pessoa que é viciada em gratificações instantâneas. Não é falta de força de vontade, mas é um esquema que prioriza um alívio imediato sobre consequências futuras. Seu cérebro, como se o cérebro tivesse programado para escolher o presente, o agora. A gente não conseguisse enxergar a longo prazo. Então, no dia a dia, a gente pode observar aquela pessoa que ela faz planos, ela tem metas, ela sabe mais ou menos onde é que ela quer chegar, mas ela não consegue efetivamente ter energia inicial de começar uma tarefa. A gente diz que a gente precisa de uma energia de ativação. E essa pessoa com autocontrole insuficiente, ela vai ter muita dificuldade, porque eu gosto de usar o exemplo, quando a gente vai dirigir, a primeira marcha, ela sempre é mais forte, a gente sente o carro com mais força e depois na quinta marcha ela só vai. Mas essa primeira marcha, essa pessoa que tem um esquema de autocontrole insuficiente, ela vai ter muita dificuldade para dar o start. Então no dia a dia, além dela ter essa dificuldade, ela fazer planos, ela não conseguir efetivamente fazer as coisas, ela também vai ser mais impulsiva. Isso pode aparecer impulsiva em se distrair, ir para uma distração mais palatável, vamos dizer assim, em todos os sentidos. Ela ser mais impulsiva na comida, ela não conseguir controlar a vontade dela de comer doces, ela ter dificuldade para fazer dietas, ela ser impulsiva até no falar. Às vezes essas pessoas elas não conseguem nem ouvir o que a outra pessoa está falando, deixando ela terminar de concluir seu pensamento e ela já está falando em cima. Ela também vai ser conhecida por ser uma pessoa que faz promessas e não cumpre. Pode ser uma pessoa que também sabota os relacionamentos quando fica difícil, sabota os seus próprios desafios quando começa a ficar difícil e vai colecionando inúmeras crenças depreciativas sobre si mesmo. Então ela vai ter vários planos que ficaram para trás ou coisas que ela tentou fazer que não deu certo. Já tentei fazer uma dieta muitas vezes, toda segunda eu digo que eu vou fazer e eu não consigo. Já tentei guardar dinheiro e não consigo. Já tentei começar tal curso e eu não consigo levar para frente. Já até esgotou o tempo do curso, já paguei e não fiz. E nessa história, quem vai sofrendo é a nossa autoestima, porque essa pessoa ela não confia em si mesmo. Ela não consegue dizer para alguém que ela vai realmente se comprometer com o objetivo, que ela vai realmente se comprometer com algo importante, porque ela tem uma noção de que ela não vai conseguir. E tem vezes que essas pessoas, por ter esse lado mais impulsivo, ela tem esse lapso, essa emoção impulsiva, achando que ela vai conseguir fazer, porque ela tá animada, porque ela tá, emocionada com a situação, mas passa-se uma semana, duas, ela passou, esqueceu, ela já tá em outra. Então, se tu desiste muito fácil das coisas, se tu é esse perfil mais distraído, esse perfil que não consegue se comprometer com as coisas, se tu também acha coisas horríveis ao teu respeito, já tem um senso crítico muito forte em relação a essas coisas, porque tu percebe, tu não gosta disso, se tu tem dificuldade de manter uma tarefa ali mais chatinha por longo tempo, por
por um tempo maior, tem uma explosão emocional por poucas coisas, ou tem uma emoção explosiva em algumas situações que tu acha que não cabe, procrastina coisas importantes, ou até tem dificuldade de prever consequências, tem dificuldade de fazer um planejamento de longo prazo. Então são fortes evidências de que a gente está lidando com esse esquema do autocontrole insuficiente. Tem um teste bem famoso tem um teste na internet que ficou famoso algum tempo atrás, que era do marshmallow, que as crianças eram deixadas a sós com marshmallows e eram orientadas a não comer, e ficavam observando essas crianças para ver se elas comeriam ou não. E aquele tempo ali de autocontrole diz muito respeito ao autocontrole insuficiente. A pessoa que não tem esse autocontrole, ela não iria conseguir se manter ali controlada a não comer o doce. E a gente está falando do doce, mas pode ser para compras, pode ser para comida, pode ser para uma distração. Tem inúmeras formas da gente ser impulsivo na vida. E em terapia, o que acontece, né? A gente vai observar essa impulsividade, mas como é que a gente constrói ali algo pra gente conseguir monitorar isso? É conseguir fazer essa pessoa que às vezes não consegue pensar a longo prazo, criar um planejamento dos próximos passos da sua vida, objetivo, buscar recursos, porque às vezes essa pessoa não tem esse desejo muito coeso dentro dela, então a gente cria esse objetivo para conseguir ir afunilando as atividades e ir até se desafiando aí desenvolvendo essa tolerância ao desconforto de tarefas mais constantes. Porque a gente está lidando com uma pessoa que é viciada nesse alívio, nas recompensas. Então é natural que essa pessoa ela chegue em terapia com muitas ideias, muitas vontades de fazer um monte de coisas, ideias legais, um monte de coisas assim que tu diz, meu Deus, que pessoa criativa, que quantas oportunidades e por aí vai. Mas na prática ela não consegue concretizar. Então a gente traz esse recurso de construir um planejamento e ir observando como é que a gente vai saindo do plano. E como é que a gente vai conseguir fazer ela conseguir voltar, construir essas habilidades. Essa pessoa ela vai ter dificuldade de identificar um desconforto como um desconforto que faz parte do processo. Ela vai ver qualquer desconforto como uma emergência que ela precisa se livrar. Então existe bastante crenças a respeito desses desconfortos, de como eu lido com esses desconfortos, essa falta do aprendizado do autocontrole. E uma crítica enorme, uma crítica que sabota essa autoestima, porque essa pessoa ela vai ter discursos e coisas que ela fala sobre ela, que não é só para o terapeuta, ela fala às vezes para os amigos ou até para o parceiro, do quanto ela se sente mal por isso, quanto ela se sente culpada, o quanto ela se sente falha, defeituosa, enfim, ela vai ter inúmeras frases sobre ela mesma que destrói a sua capacidade de se desenvolver. E como é que, então, lá na infância, como é que a gente observaria isso lá na infância? Pais muito protetores, que faziam de tudo pela pessoa, podavam a autonomia dessa pessoa, porque eles não ensinaram ela a se desenvolver, ensinaram ela a depender. E pode ter acontecido em inúmeras situações nesse contexto familiar, não vamos culpar os pais como se eles fossem pessoas ruins, mas essa foi a dinâmica e a gente está vendo o que resultou essa dinâmica. Então eram pais que cediam a todos os tipos de capricho, mal a pessoa chorava ou ia passar por qualquer desconforto, não existia ali um aprendizado daquela situação. Existia só uma pessoa tirando a qualquer custo aquele desconforto, passando consistentemente a mensagem de que o desconforto é inaceitável, intolerável e deve ser eliminado e deve ser eliminado imediatamente. Às vezes os pais caem nisso porque é uma questão até de paz mental, né? A criança quer alguma coisa, eu já dou e aquilo cessa. Então também temos ali outra parcela de preguiça. Eu não gosto de usar esse termo que fica muito pejorativo, mas uma negligência ali do processo de desenvolvimento dessa criança. A gente também tem pais inconsistentes na formação desse esquema, que são pais que uma hora são rígidos, outra hora são muito permissivos, e aquela pessoa, aquela criança ficava testando consistentemente aqueles pais, testando os limites, se tornando uma pessoa muito insistente na vida adulta, ou uma pessoa que não aceita um não, muito mimada, ou uma pessoa que acha que o mundo deve ceder aos caprichos dela.
Porque a pessoa ela não foi ensinada as regras, vamos dizer assim, como é que se funciona as coisas. Ela entendeu e se adaptou, achando que ela pode ficar testando os limites, ela não sabe o que eu preciso fazer para conseguir, será que eu preciso insistir, será que não? Então ela compromete a sua vida futura no mundo. Dentro da sua relação ali com os pais, ela conseguia desse jeito, mas como é que ela vai conseguir no mundo real as coisas que ela quer? Não sabemos. Por isso que ela vai ter os limites prejudicado. Então, uma ideia geral, a gente não teve a orientação, tivemos pais permissivos, não tivemos orientação, não entendemos limites, a gente não tem uma ideia sobre limites, como é que funcionam as coisas. E, por exemplo, se a pessoa tem um transtorno de déficit de atenção, ela não conseguiu ter pais ou orientação que pudessem ajudar nessa dificuldade. E hoje, na vida adulta, ela está fazendo o que ela pode, mas ela pode também estar colecionando inúmeras crenças ruins a respeito de si mesmo, que vai impactar como ela vai se portar em relação aos próprios sonhos, desafios e planos futuros. Porque os limites, quando a criança é criança, eles são importantes. É claro que a gente não está falando de uma relação de prisão ou pais rígidos que acabam até sabotando a identidade daquela criança. Mas os limites, eles são estruturas. E pais sem limites criam filhos sem uma estrutura interna. Porque no fim das contas, a gente não vai desenvolvendo o músculo da disciplina. E aí, o componente que piora tudo são pais que resolvem todos os problemas do filho. O filho briga na escola, vai o pai intervir nessa questão. Se o filho vai mal, vai o pai intervir, quase que fazendo a prova para o filho, fazendo os trabalhos para o filho. Qualquer consequência das atitudes dele, talvez o pai esteja ali fazendo com que ele não tenha a consequência. Talvez ele poderia sofrer uma punição no colégio, aí o pai vai no colégio e faz com que ele não receba aquela punição, até passa uma mensagem bem ruim para o filho de que ele pode se safar de qualquer situação. E a pessoa pode ter uma certa consciência de gratidão ou algo nesse sentido, mas ela carrega uma crença interna de que o mundo ou as pessoas, alguém tem que resolver os problemas dela, porque ela viveu consistentemente esses ensinamentos na sua vida infantil. Eu já vi pensamentos mágicos assim, da pessoa achar que em algum momento ela ia receber um dinheiro do além que ia resolver todos os problemas dela e que ela não queria fazer nada naquele momento. Ela tinha plena convicção de que isso iria acontecer. Só da pessoa ter esse pensamento, por mais que eventualmente isso venha a acontecer, faz com que ela não consiga evoluir em nada da fase atual dela. Talvez ela poderia produzir esse dinheiro e depois ganhar mais do dinheiro, não sei da onde. Mas não, ela resolve ficar estática. As decisões que ela tem, o estilo de vida dela é uma coisa mais parada, estagnada e nunca descobre o seu potencial. Tem fases da vida que poxa, quando a gente é jovem, a gente pode aprender muito mais, a gente se coloca mais em movimento e aí a gente deixa passar esse momento construindo esses pensamentos mágicos, podando a nossa autonomia, podando a nossa capacidade e nosso potencial. Em relação à impulsividade e também em relação aos pais, a gente também vem de pais onde eles tinham explosões também de raivas, também eram meio impulsivos, passando essa mensagem de naturalidade desse comportamento. Pais que explodiam e depois se arrependiam e não tinham essa coesão, essa firmeza. E eu falo firmeza com muito cuidado, porque essa firmeza no trato e na educação, ela tem que ser gentil, mas firme. O pai que olha nos olhos do filho e explica o porquê que a disciplina é importante, mostra que na vida dele ele pratica isso. Por mais que o filho possa apresentar comportamentos inadequados na adolescência, esses filtros de conhecimento eles vão sendo introjetados na vida desse sujeito, dessa criança, e na vida adulta dele ele vai resgatar tudo isso que ele aprendeu. Então, para te pensar, quando você queria alguma coisa na tua infância, como é que tu fazia, como é que tu agia com teus pais, como é que tu reagia frente ao não, ou a reação deles, o que tu fazia? Como é que você aprendeu a lidar com o não? Porque o cerne de tudo isso, gente, é essas frustrações que a gente não aprendeu a lidar com essas frustrações e a gente não conseguiu construir limites na nossa vida. E a criação de um filho, ela é complicada, ela é demandante emocionalmente. Os pais, eles vão se mostrar desgastados, vão se mostrar confusos, perdidos, querendo buscar conhecimento e é natural, faz parte, não é fácil, é uma decisão dos pais terem filhos, mas eles não decidiram em algum momento, teve ali alguma situação íntima que foi decisão de ambos. Ah, mas eventualmente um caso de sei lá o quê, aí é um caso bem específico.
mas a gente está falando a maioria dos casos. Então houve uma falta e a gente vai reconstruir isso agora, mas obviamente você perdeu bastante dessas habilidades que poderiam ter sido construídas na infância. E hoje você não falha por acaso. Você se sabota sistematicamente quando alguma coisa exige um esforço. É um padrão, não é uma coincidência, não é o acaso, é um padrão. Então, esses padrões eles vão se apresentar nessa procrastinação, nessa dificuldade de priorizar as coisas, nesses comportamentos impulsivos, priorizar as gratificações de curto prazo. A pessoa vive, às vezes, a adrenalina do último momento, sempre, por mais que ela já esteja adulta, madura, ela não conseguiu introjetar, porque isso a gente vive na adolescência, mas ela não conseguiu absorver que é melhor fazer antes, que é melhor se preparar, ela não conseguiu construir esse aparato psicológico. A pessoa está sempre esperando algum prazo, alguém fazer uma pressão, esperando alguma coisa ruim acontecer para ela conseguir se mexer. E isso é um padrão. É um padrão de a pessoa só ficar esperando as coisas acontecerem, as datas chegarem, não se preparar para nada. E aí vai acontecer algo que ela se critica muito, que é entregas que não são boas, coisas que ela faz que não tem o resultado que ela queria, e ela vai sempre se culpando, mas ela não enxerga que o processo poderia ter sido feito com calma, com paciência, buscando orientação. Ela poderia ter tido um preparo muito melhor se ela tivesse feito isso com essa energia de ativação muitos dias antes, ter decidido a sua vida muito tempo antes. Ela espera que os outros decidam a vida dela e ela vai lidando só com as consequências. E aí os comportamentos ruins que a gente vai levando junto. Compra impulsiva, comida impulsiva, excesso de peso, muitas vezes, ou até prejuízo na saúde. Às vezes a pessoa ela nem tem um excesso de peso porque ela é bem agitada, ela faz um monte de coisa. Ela tem um monte de coisa para fazer. Ela tá sempre ali para lá e para cá. Mas ela tem os exames dela comprometidos, porque a glicose está lá em cima, os doces, esses alimentos hiperpalatáveis que chamam a atenção, eles são escolhidos e descompensados. E pode beirar da pessoa se colocar em situações de risco. Usar de forma excessiva drogas, álcool, se colocar em situações de risco, até situações sexuais, também vai ser um componente ali da impulsividade. Qualquer coisa que dê um alívio imediato ali vai estar no radar. E a gente tem os sinais óbvios que ficam na cara. Por exemplo, a pessoa tem dívidas por compras desnecessárias. A casa da pessoa bagunçada, o carro, as tarefas, os prazos, eles passam, eles se esgotam. A pessoa já é conhecida por isso. Pode estar acima do peso, pode estar com os exames comprometidos, mudar de emprego muitas vezes, de faculdade muitas vezes. Alguns relacionamentos podem ser instáveis dessa pessoa quando ela está muito no esquema. Ou às vezes ela está num relacionamento ruim e ela não consegue sair de maneira nenhuma, ela não consegue ter essa força e aí ela tem comportamentos impulsivos por trás. E é comum a pessoa se sabotar antes dela conseguir o que ela queria. Às vezes é comum nos pacientes, a gente tá ali construindo algo que ele quer, quando chega bem pertinho, a pessoa sabota. E claro, no processo terapêutico a gente tá ali pra não deixar a peteca cair. Mas se a pessoa tá sozinha, se torna um padrão que ela já tem. Ela tá quase conseguindo o que ela quer e aí quando chega no finalzinho, ela não consegue mais, ela desiste, entrega os pontos, ela nem acredita que aquilo vai acontecer, ela nem se acha merecedora do resultado que ela estava buscando. E às vezes o BO é tão interno que se ela conseguisse aquilo, ela ia mudar toda a perspectiva que ela tem dela mesma. E isso seria difícil para ela lidar. Por exemplo, se eu consigo um êxito que eu queria há muito tempo, eu vou me tornar uma pessoa para todo mundo que conseguiu aquilo. E se eu conseguir aquilo, eu vou ter que corresponder a outras expectativas. Eu vou ter que mudar tudo o que as pessoas pensam sobre mim, mesmo que seja um posicionamento mais legal, né? Mas, poxa, aquela pessoa tem determinação. Mas às vezes eu não me acho merecedora desse adjetivo, não tô preparada para lidar com esse adjetivo e eu acabo me sabotando. Acho que não, acho que é impossível. É mesmo? Se tu conseguisse entrar num emprego que tu tanto queria, o que ia mudar na tua vida? Eu teria que acordar cedo todos os dias, eu teria que assumir contas maiores, eu teria que ser mais determinada, teria mais pessoas me cobrando, eu teria que... Tem coisas ali do próximo nível que te dão medo e que muitas vezes a pessoa passa uma vida inteira sem descobrir. E é por isso que nesse momento a gente vai fazer a nossa lista do que a gente ganha e do que a gente perde com esse esquema. O que eu ganho com esse esquema?
Às vezes eu ganho esses prazeres imediatos, eu me permito me dar esses prazeres imediatos, a ser mais descontrolado, a ser mais impulsivo, eu posso fazer um monte de coisa legal e deixar as coisas que não são tão legais para depois, ou nunca fazer essas coisas. Eu ganho esse tipo de coisa, até de não me colocar em desafios, de ter que tolerar tarefas chatas. Então, de certa forma, a gente ganha sim algumas coisas. E o que que a gente perde? Então, a gente perde de conhecer o nosso potencial, perdemos oportunidades legais de emprego, a gente perde de conhecer qual é o próximo nível, a gente perde objetivos maiores, perdemos às vezes relações estáveis, perdemos até relações, porque nem sempre pessoas que são super pra frente querem estar com pessoas que não são. Então a gente vai atrair pessoas que não são, que talvez estão no mesmo problema que nós, ou pessoas tão perdidas quanto, pessoas indecisas tanto quanto, ou nós vamos perder pessoas legais que observam tudo isso, cobram um posicionamento e a pessoa não consegue corresponder. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente vê tudo que a gente perde, nós vamos para a tua rotina. Como é que a gente observa isso diariamente? Ah, eu me proponho para ir na academia, mas eventualmente eu arranjo uma desculpa e não vou. Eu estou comendo mais doce, eu sou mais impulsivo nas compras, eu acho que eu não tenho capacidade, nem me coloco em desafios. Então, nessa fase inicial, nós entendemos tudo isso, vimos toda essa construção de pensamentos, tudo isso que eu penso a meu respeito, e aí a gente vai passar para a parte dessa lista de comportamentos que a gente vai fazer diariamente para ir mudando. E a gente vai criar esse desafio. Todas as coisas que eu observo diariamente na minha vida, eu vou criar pequenos desafios para mudar o jogo, para ir mudando a minha mentalidade. Como é que eu vou conseguir me comprometer a ir na academia nos dias que eu quero? Não em prol do meu corpo, não em prol do meu emagrecimento, mas em prol da autodisciplina que eu estou organizando, que eu estou criando, que eu estou fortalecendo na minha vida. Como é que eu vou fazer com que a minha dieta se torne efetiva, nem que seja na semana e eu deixe para o final de semana? Como é que eu vou fazer isso em prol do meu autocontrole? Eu vou mensurar o tempo que eu levo nas coisas. Isso é uma coisa que a gente acha. Isso é um exercício muito bom para quem tem o autocontrole insuficiente, para quem tem TDAH, que é mensurar, que é cronometrar o tempo que a pessoa leva para as coisas, porque às vezes ela diz, vou chegar em 10 minutos, só que 10 minutos ela não se levantou. E na cabeça dela, ela tem condições de chegar em 10 minutos, mas na cabeça dela, mas na prática, ela nem se levantou da cama ainda, ela tem que se arrumar, ela tem que fazer não sei o que, tem que ir pro carro, ela não consegue mensurar, fazer planos futuros. Então a gente vai construir essa noção do tempo, para depois também construir a noção de consequência, de mensurar dados. Tem pessoas que falam, eu vou fazer isso e aquilo, mas em quanto tempo? Ah, em 2 meses. Peraí, em 2 meses? Como é que tu vai perder 20 quilos em 2 meses? A gente começa a construir essas noções com você. E partindo então dos teus comportamentos diários, a gente vai criando essa lista de desafios mentais, de desafios comportamentais para trazer todas as cognições e crenças à tona. Quando a gente começa a perceber as suas crenças, eu acho que não tenho capacidade disso, acho que não vale a pena, eu acho que não sei o que, a gente começa a ter oportunidade de mudar e construir um pensamento alternativo. Quanto mais tu ter esse tipo de pensamento disfuncional, mais a gente vai construir mais do autocontrole insuficiente. Quando a gente começa a construir pensamentos alternativos, mais a gente vai conseguindo modelar funcionamento diferente. Só que a gente não consegue saber onde atacar sem desenvolver esse planejamento de atividades. Não tem essa possibilidade, porque eles só vão aparecer depois que a gente construir esses comportamentos e começar a efetivamente descobrir essas crenças que acabam aparecendo, que acabam me sabotando. Entenda a partir de agora que você vai ter que se tornar o seu pai e sua mãe, tentando construir a sua autonomia quando você era criança. Você vai se tornar esse adulto para você mesmo agora. Essa voz mental de orientação, essa voz mental de cuidar, de fazer o que é melhor para você e para o seu futuro, a gente vai ter que construir nesse momento. A gente já entendeu lá na tua infância que isso faltou. A gente já entendeu que a história foi assim. E agora nós vamos construir esse adulto saudável que está aqui para te proteger, que está aqui para manter seguro e manter o teu futuro seguro. Nós precisamos olhar para isso e construir comportamentos diferentes, mudar a tua percepção, construir comportamentos, decisões, ações diferentes. Precisamos mudar o rumo das coisas. E eu sei que muita gente que tem esse esquema é uma pessoa confusa, que não sabe para onde ir, e a gente só precisa saber o próximo passo. Nem que seja o próximo passo é eu fazer esse planejamento. O meu próximo passo é eu planejar a minha próxima semana. O meu próximo passo é eu planejar onde eu quero chegar para eu saber pelo menos o que eu preciso fazer. Eu quero ter mais dinheiro. Então eu preciso de um emprego, ou eu preciso empreender. Se eu preciso empreender, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso saber os métodos
de empreender, preciso assistir vídeos, eu preciso conversar com pessoas que já fizeram isso. O que que eu preciso fazer agora de acordo com uma coisinha que eu quero, que eu tenho certeza que é necessário para o meu futuro? Se a gente não fizer isso, a tua autoestima fica muito comprometida. Ela fica comprometida agora e só piora depois. Ela vai piorar muito a longo prazo, porque você não vai confiar em você. Você vai ser carregado pelas pessoas, pelas circunstâncias e nunca vai se apropriar da tua própria potencialidade. E às vezes tu vai conseguir muitas coisas porque as pessoas vão te levar nesses lugares, porque as pessoas vão te proporcionar isso, mas internamente você vai carregar essa ferida, essa falta de confiança. Então, a partir de agora que a gente já viu tudo isso, o compromisso é com você. A gente não tem mais tempo para perder. A gente precisa do teu total comprometimento com essa fase. A gente precisa construir essa disciplina. Deixar amigos, pessoas, ambientes que não contribuem para isso. Vamos deixar em segundo plano ou até nos excluir desses ambientes, porque agora você está comprometido com algo muito maior, o teu futuro. E você perde muita força quando você está com pessoas que não estão conectadas com algo maior, que não te promovem um fortalecimento, pessoas que estão sempre te convidando para as coisas que não têm a ver com o teu futuro. Nesse momento elas não vão ser efetivamente viáveis para essa fase. Por exemplo, viciado, a gente precisa tirar ele desse grupo imediatamente. E aí, depois de 2, 4 anos que ele se sinta seguro a voltar no ambiente com essas pessoas, ele volta, mas com muita orientação, muita ferramenta, e é extremamente perigoso estar num ambiente onde existe a possibilidade de ter a substância que ele evita, a situação que ele evita. É muito complicado, não tem por que tu fazer isso com o teu autocontrole, sendo que a gente não tem ele fortalecido. Então, chegou a hora da gente arregaçar as mangas e ir pra cima.